Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, nós vamos fazer o nosso Evangelho. Para você que professa fé espírita sozinho, poder fazer com alguém na sua casa, né? Famílias que se reúnem, colocam no YouTube e na televisão e fazem o Evangelho conosco, por uma certa dificuldade de leitura ou de interpretação de texto, ou timidez mesmo de ler, né, em voz alta, ali alguma situação, sozinho ou acompanhado. Então a gente faz o Evangelho completo aqui, né, para que você possa fazer com a gente também. Oração inicial, depois uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Na Escola Diária. A gente vai lendo e vai explicando. Na sequência, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 28, que são as preces espíritas. E a prece que caiu hoje é a prece pelos inimigos do Espiritismo. Então, as duas lições têm a ver com ansiedade, né? E a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto. No final, a gente faz a oração final com a fluidificação da água. A minha já está aqui. Você vai selecionar a sua, separar a sua aí também, para que os mentores possam fazer a fluidificação da água e com isso termos aí um refazimento do corpo perispiritual e quiçá do corpo físico também, tá bom? Então é isso. Vamos começar? Então vamos lá, elevar o nosso pensamento. Detalhe, se você está vendo pela primeira vez, está querendo montar um evangelho no lar aí na sua casa, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, tá bom? Para que a espiritualidade possa se programar também, né? Porque nada é mágico, né? Não é, meu Deus do céu, alguém está fazendo o evangelho, corre, vamos lá. Não, é programado, preparado, tudo bem feitinho, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que significa isso? Pensar em Jesus como nós imaginamos que Ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento todos os guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, Senhor Jesus, agradecendo pela oportunidade, pela sua visita à nossa casa, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecendo também por tudo de ruim que nos ocorreu, que nos aconteceu na última semana, porque afinal de contas já foi, já passou, já não devemos mais, já está quitado, esperamos, né? Com resignação, segundo o Espiritismo nos ensina, já foi, e por essa oportunidade, muito obrigado. No quesito pedido, Senhor, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições nesse momento, pelo menos não por esse momento, mas a fé que anima o nosso coração, o nosso desejo de servir, de ser útil, de estarmos em comunhão com o Senhor, para aprendermos um pouco mais essas técnicas maravilhosas que o Espiritismo nos dá, para conseguirmos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou quando aqui esteve encarnado e na sua volta, quando, sob o nome de Espírito de Verdade, nos trouxe a terceira revelação, o Espiritismo. Dessa forma, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, o livro Segue-me tem sempre uma passagem do Novo Testamento, e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. No item de hoje, na escola diária, o trecho é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Esse é um trecho do Sermão da Montanha, sem dúvida um marco na história de Jesus. Há situações científicas que tentariam trazer essa compilação dos dados do Sermão da Montanha captados por Mateus num tratado que Paulo teria acertado. Paulo de Tarso, Paulo Apóstolo, teria acertado para ficar
mais organizado. Mas o fato é que Mateus escreveu o evangelho dele em grego. E há na tradição cristã e na tradição espírita que Mateus teria coletado essas informações, muitas delas anotado em aramaico ou hebraico, e essa compilação toda, mais as informações de transmissões orais, mais o que ele se lembrava, e juntando tudo isso, ele fez um evangelho o evangelho de Mateus, que sempre dá a impressão de ser o mais próximo da realidade, porque teriam essas anotações sido feitas durante a estada de Mateus com Jesus, mas tem também a situação que Mateus sempre quis fazer uma comparação e explicar que Jesus estava cumprindo as Escrituras como o Messias. Então Mateus tinha uma preocupação muito grande em mostrar para os judeus já convertidos em cristãos após a morte de Jesus, que Jesus era efetivamente o Messias que estava nas Escrituras. Então ele fazia muito essas comparações. Mas o fato é que, teoricamente, ou na tradição cristã, Mateus teria anotado o Sermão da Montanha durante a execução, enquanto Jesus fazia, e teria debatido com Jesus a esse respeito na sequência, para que as anotações fossem mantidas e depois compiladas em forma de evangelho, escrito em grego no ano 70, mais ou menos, depois de Cristo. Então, quer dizer, muitos anos depois da morte efetivamente do corpo de Jesus. Então, é uma passagem importante do Sermão da Montanha. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Tem até uma passagem muito interessante que o Severino Celestino da Silva ressalta como complicado de ter sido dita por Jesus, que é, por exemplo, olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, e Salomão, em toda a sua grandeza, nunca se vestiu como um deles. Essa passagem de Jesus não teria sido exatamente assim, porque não existiria essa planta na região que Jesus estava quando teria proferido essa palavra. Então ele teria usado um outro exemplo que depois, na tradição cristã, acabou ficando olhai os lírios do campo. Não estou fazendo essa citação só para a gente entender que muita coisa foi modificada, muita coisa foi adaptada, e quando se faz a tradução, normalmente tem que se fazer uma interpretação daquilo que foi falado em outra língua, porque não existem necessariamente as mesmas palavras em línguas diferentes. A língua portuguesa, por exemplo, é extremamente rica, e o grego já não é tão rico. O inglês não é tão rico, evidentemente. O francês, quando você pega a tradução do Livro dos Espíritos para o português, muitas adaptações tiveram que ser feitas. Então você vai pegar do ID, Instituto de Difusão Espírita, é de um jeito, da FEB, Federação Espírita Brasileira, é de outro, da M é outro. Assim, cada tradutor explicou da melhor forma o que estava escrito nas obras de Kardec. Só para você ter uma ideia, o promotor Eliseu Florentino da Mota Júnior dizia que escreveu o livro, entre outros, escreveu o livro O Aborto. Ele dizia que ler uma obra traduzida é semelhante a comer usando dentadura. Você vai comer, não vai ter muitos problemas, quase nenhum problema, mas não é a mesma coisa de você comer com os próprios dentes. Então, ele até dizia que o ideal seria que nós espíritas aprendêssemos francês suficientemente bem para poder ler as obras originais de Kardec e fazermos a nossa própria interpretação. Mas ainda assim seria interpretação. Ainda assim seria interpretação, porque mesmo conhecendo a língua, a gente vai trazer para a nossa realidade. Por isso que os filmes, por exemplo, que são dublados em português, eles são adaptados, é uma versão, porque não dá para você colocar literalmente palavra por palavra. Então, a ideia aqui é nós entendermos o que Jesus teria querido dizer. Ele estava nos prevenindo nesse trecho do Sermão da Montanha quanto à ansiedade. Não estou dizendo nem a ansiedade patológica que existe, que é muito complicada, mas aquela espécie de ansiosidade que nos faz sempre viver o amanhã, viver o amanhã, viver o amanhã,
com preocupações exacerbadas e deixando o dia de hoje em segundo plano, e vamos nos lembrar dele amanhã, quando o dia de hoje já é passado. Então seria mais ou menos essa situação. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Essa fala atribuída a Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 34. O Emmanuel diz o seguinte: a paciência em si não se resume à placidez externa que estampa a serenidade na face e conserva o pensamento atormentado e convulso. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura na superfície das manifestações que lhe dizem respeito é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha. Paciência real, entretanto, não é feita de emoções negativas dificilmente refreadas no peito e suscetíveis de explosão. Tolerância autêntica descende da compreensão e todos possuímos no íntimo todo um arsenal de raciocínios lógicos a fim de garanti-la por cidadela da paz na vida interior. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não oferiremos efetivamente qualquer lucro nos impacientamos. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não oferiremos efetivamente qualquer lucro nos impacientando, conturbando ou destruindo a própria resistência. Muito aluno digno perde a prova em que se acha em curso o ensino não pela feição do problema proposto, e sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. Muita gente sabe a lição, é extremamente aplicado, sabe tudo na hora da prova, na hora do teste. A pessoa fica muito nervosa e, via de regra, não consegue fazer a prova. Acho que todos nós conhecemos exemplos dessa natureza, de alunos muito bons no dia a dia, mas que na prova suavam, choravam, ficavam desesperados porque estavam sendo submetidos a testes. É uma ansiedade muito grande, porque a pessoa sabe, mas ela já está pensando lá na frente quando vai ser corrigido, e se errar, e será que eu vou lembrar? E é uma situação bastante complicada. É o viver o daqui a pouco em vez de viver o agora. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita, e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste. Irritação é prejuízo antes de ajuste. Reflete nisso, e à frente de quaisquer empeços ou empecilhos, acalma-te para pensar, e pensa o bastante, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. Conselho absolutamente extraordinário para os dias de hoje. Reflete nisso, à frente de quaisquer empeços ou empecilhos ou dificuldades, acalma-te para pensar, e pensa o bastante, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. Vivemos dias conturbados, dias que estamos gravando esse vídeo em 16 de outubro de 2024. São dias muito complicados, em que se consome demais na vida da gente. Estamos numa rotina insana, com muitas pessoas dirigindo os nossos pensamentos, com grandes conglomerados de mídia e de poder, definindo o que é que a gente comemora, o que a gente vive na próxima semana, quais serão os próximos passos que nós vamos dar. Agora em outubro teve o Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, tem Halloween, depois já tem finados em novembro, depois tem mais um feriado em novembro, que é o dia 15, depois já está chegando o Natal, aí já é o mês do Natal, e temos que nos preparar para o Natal, para uma confraternização muitas vezes tóxica, por uma reunião familiar tradicional, mas que causa mais prejuízos emocionais do que qualquer outra coisa. Depois já temos o Ano Novo, depois nós já vamos ter o Carnaval, depois nós vamos ter a Páscoa, depois assim sucessivamente, vão definindo a nossa vida, o que devemos comemorar. Vivemos uma vida vazia em que contamos o número de feriados do próximo ano para saber quanto tempo vamos ter de descanso, quais são os feriados que se podem prolongar,
Vemos nas redes sociais pessoas brigando, enfim, colocando as suas frustrações porque um feriado A ou feriado B caiu num sábado. Nós entendemos realmente a dificuldade do trabalho semelhante ao trabalho escravo que muitos de nós vivemos, de trabalho, 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 com um pouco de descanso e parca comida, com um teto precário sobre a cabeça. Não muda muito da situação escravagista que viveu o Brasil nos séculos anteriores ao nosso, ao presente. Então, onde tinha-se um trabalho absurdamente duro, penoso, e voltava-se para um cubículo fétido, infectado com todo tipo de situação insalubre, com uma comida parca e um teto muito esdrúxulo sobre a cabeça. Muitos vivem essa situação hoje em dia, com uma diferença que o teto e a comida utilizam o dinheiro do salário para comprar. Não é algo oferecido pelo escravocrata, mas é uma situação semelhante. Muito semelhante à realidade de muita gente. Então nós temos que entender que essas pessoas no dia de folga, no feriado, na situação de final de semana, meio que é um fôlego que se vai ter para começar tudo de novo a situação escravagista que se vive, essa escravagista entre aspas, muitas vezes nem entre aspas, é verdadeira, que se vai viver. Então a gente tem que entender essa situação. Não podemos ter uma vida suficientemente vazia para não ver isso e ver só o próprio umbigo. Mas as preocupações com os semelhantes e com a situação dos outros não é ansiedade. A ansiedade se caracteriza, ansiedade patológica, não vou aqui dar diagnóstico, não é isso, mas num resumo geral o ontem foi muito bom, nessa época que eu era feliz, o que vai acontecer amanhã, e se acontecer isso, e se não acontecer, e se acontecer, e se o tempo todo, e o hoje acaba não sendo vivenciado, né? O hoje, que é esse presente, parafraseando, que é esse presente do convívio com as pessoas que a gente ama, do estar com as pessoas que nos amam, essa presença, às vezes esse presente é destruído pela nossa ansiedade, que vislumbra algo que eu imagino que vai acontecer lá na frente, então eu destruo uma situação boa aqui de convivência, porque talvez possa acontecer alguma coisa lá na frente, e eu estou então me precavendo do que pode acontecer. Isso é ansiedade, isso é doença, isso precisa ser tratado. E Jesus é muito claro nessa passagem atribuída a ele do Sermão da Montanha: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Inclusive no que diz respeito aos versículos anterior e posterior, antes dessa passagem de Mateus, Jesus teria dito que, tem até uma música da Igreja Católica que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Bem, imediatamente antes. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aí vem essa passagem, para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, e na sequência já vem: não julgueis para não seres julgados. Quer dizer, é uma passagem muitíssimo interessante. Capítulo 6 inteiro de Mateus é muito interessante. Aliás, não tem nada desinteressante na Bíblia como um todo, embora o Velho Testamento a gente respeite como uma ideia, uma história de um povo e não necessariamente algo a ser seguido. Mas o Sermão da Montanha é algo extraordinário, que teria acontecido muito provavelmente perto de Cafarnaum, onde Jesus pregou bastante. Foi às margens do Mar da Galileia, que é um lago, o Mar da Galileia. Foi mais ou menos nessa região, hoje norte de Israel, onde Jesus teria passado por essa região, ficado ali durante muito tempo, trazendo esse grande ensinamento
para todos nós. O Sermão da Montanha é simplesmente extraordinário. E diz, basicamente, nesse trecho, que nós precisamos, de alguma forma, viver o hoje. Não sermos irresponsáveis. Claro que não. Jamais Jesus faria um negócio desse. Mas não nos preocuparmos demasiadamente. Ah, não vou me preocupar com o dia de amanhã, então não vou colocar o despertador para tocar, porque não sei se eu vou estar vivo no dia de amanhã. Haja como se não estivesse vivo, vivo no sentido de encarnado, né? Haja como se não, se amanhã você não estivesse mais encarnado, mas seja precavido caso esteja. É esse o ponto, ser precavido. Então eu ponho o despertador para tocar, caso eu não desencarne durante a noite, amanhã tenho meus compromissos, então preciso levantar no horário específico, me trocar, né, tomar um banho, me trocar, tomar café da manhã se for possível, se permitir a condição financeira, e ir para o trabalho. Não é? Mas as preocupações exageradas com o dia de amanhã, deixando de viver o dia de hoje, preocupado com o que pode acontecer comigo ou as demais pessoas que comigo convivem, criando um grande embaraço hoje por algo que pode acontecer amanhã, efetivamente vai fazer com que você tenha uma vida vazia, e vida vazia, mais dia, menos dia, estoura na sua cabeça, esse grande vazio estoura na sua cabeça e serão problemas psicológicos gravíssimos que você vai ter que tratar. Vida vazia é complicado. Não deixe a sua vida ser vazia. Preencha com as bênçãos de Deus, sabendo que estou vivo hoje, vamos fazer o melhor hoje com responsabilidade, porque eu posso não estar encarnado amanhã, mas se estiver, que eu tenha tido boa conduta hoje para não me envergonhar amanhã do que fiz hoje. Olha que receita extraordinária, que técnica extraordinária que o Espiritismo nos dá para vivenciar aquilo que Jesus ensinou. Vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida, com a responsabilidade suficiente e com as boas obras suficientes para que, caso eu sobreviva mais um dia, não me envergonhe do ontem. E olha, definitivamente o ontem não foi melhor do que hoje. O ontem já foi. Não pode ser mudado. Já foi. Tenha você acertado, tenha eu acertado, tenha você errado, tenha eu errado. Já foi. Não muda mais. Não muda mais. O amanhã eu não sei se eu chego encarnado. Então eu só tenho efetivamente agora para fazer o melhor na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. É isso que eu tenho. Hoje. Amanhã eu não sei. Alguns instantes para frente eu não sei. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que de repente a gente conversa hoje, amanhã entra no obituário do jornal, do site, enfim, e vê ela fala, nossa, morreu. Mas conversei com ele ontem. É até curiosa essa frase, porque a gente fala assim, porque você conversou com ele, não pode morrer, né? Mas é uma expressão que a gente fala, nossa, mas semana passada eu conversei com ele, estava tão bem. Mas ontem conversei com ele, com ela, enfim, e estava tão bem. Nossa, morreu. Poxa, a vida é um sopro realmente. Nós precisamos entender isso todo dia. Todo dia. Todo dia. Quando a gente vai sair para trabalhar, qual é a última palavra que a gente diz para quem fica ou para quem vai junto em locais diferentes? Às vezes saímos todos de casa ao mesmo tempo, não é? E qual foi a última palavra que um disse para o outro? Porque pode ser a última palavra que foi dita. Porque temos trânsito, temos transporte público, temos intempéries, temos enchentes, temos tempestades, temos furacões, temos tudo, não é? O que está acontecendo em São Paulo é um absurdo, né? Quantos dias sem energia elétrica, um sufoco, tanta gente passando
dificuldades, já passando de 1 bilhão de prejuízos comerciais e tudo mais, porque alguém não fez a sua parte, a agência reguladora não cobrou, a agência que dá que fornece a energia, que fornece energia elétrica, e o governo não tem mecanismo para fazer isso, porque tem esse acordo, tem aquilo outro, época de eleição para o meio. E já aí são 4, 5 dias já que as pessoas estão sem energia elétrica, e nós somos extremamente dependentes da energia elétrica. Há casos, por exemplo, de uma mãe que usou a bateria do carro, o carro funcionando, ligado, para manter o compressor que sopra oxigênio para a filha. E outras tantas pessoas que morreram sem ter o atendimento, enfim, porque alguém não fez a parte. Alguém que jogou o papelzinho no chão, que era lixo, não colocou no lugar devido, somado a isso, somado aquilo outro, somado à falta de cidadania, de civismo, falta de vergonha na cara de quem administra, de quem controla, falta de vergonha na cara de quem fornece a energia, assim vai subindo. Falta de vergonha na cara do governo que responsabiliza terceiros e nunca a si próprio, né? Discussõezinhas estéreis na mídia, rede social, para reclamar, mas não para se organizarem e criar um grande protesto, uma grande manifestação onde todos se juntam pelos seus direitos e obrigam efetivamente o poder público e as empresas a agirem daquela forma que deve ser feita. Porque antigamente que era bom, quando era a empresa tal que fornecia energia, agora que passou para essa daí, estamos com esse problema. Hoje não muda nada essa ideia do ontem, não muda nada. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, toma como exemplo o automóvel. Você tem um para-brisa muito grande e um retrovisor pequeno. O retrovisor é importante para você ver os perigos lá de trás, os perigos do passado, aquilo que ainda te perturba, e no caso do carro, os perigos que vêm de trás. Mas o foco nosso deve ser pela grande visão, pelo grande espaço de visão que nós temos na nossa frente, que é o para-brisa. Não é? Onde eu estou para não fazer bobagem e onde eu gostaria de chegar se conseguir passar pelo agora, pelo momento que eu me encontro. Percebe que sempre tem essa ideia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Não é ser irresponsável, mas um dia de cada vez, e o presente é muito mais importante. Não é? No capítulo 28, Preces Espíritas, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea muito grande de preces que são extremamente importantes, começando com o Pai Nosso explicado e detalhado. O trecho que caiu hoje é pelos inimigos do Espiritismo, e nós vamos ver sempre que tem ou uma passagem do Evangelho, ou tem um prefácio informando aquilo que diz respeito à oração, e depois a oração propriamente dita. Eu costumo dizer que quando a gente lê as informações que Kardec compilou, mais o prefácio, quando chega na oração a gente já não tem tanta convicção assim de que quer fazer a oração, porque a gente já aprendeu o que significaria aquele pedido que a gente está fazendo. Aqui, pelos inimigos do Espiritismo, nós vamos encontrar duas passagens de Mateus, uma do capítulo 5 e uma do capítulo 10, e é do Sermão da Montanha, que nós vamos ver aqui, né? Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Ou, em outras traduções, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É a mesma coisa, mas perceba já a tradução que eu dizia agora há pouco. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda a espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos, então,
porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. E aí, Mateus capítulo 10, não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno ou no local de sofrimento. Essas duas passagens que Kardec compilou como sendo uma espécie de consolação para nós espíritas que porventura estivéssemos passando por alguma situação de perseguição, porque a época dele foi muito mais grave a perseguição do que hoje em dia, embora ainda evidentemente exista. Onde há ignorância, no sentido de desconhecimento, onde há ignorância, evidentemente que há preconceito, há preconceito e há os ismos da vida, racismo, como é que fala? Oh, meu Deus, o racismo, xenofobia, as fobias, né? Xenofobia, homofobia, o que mais? Enfim, essa intolerância, era que estava procurando essa palavra, intolerância religiosa existe onde há efetivamente uma ignorância, um desconhecimento. Então Kardec selecionou essas duas passagens de Mateus dizendo, olha, há pessoas que são inimigas naturais do Espiritismo, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Você vai orar por elas, saiba que faz parte do ser humano ser dessa forma. Então não vai ficar triste porque alguém está te perseguindo, porque a sua religião é espírita. Agradeça a oportunidade porque há uma diferença de comportamento. Aliás, é importante que seja assim, né? Uma perseguição a mim espírita porque eu vou no centro é uma coisa, perseguição a mim espírita porque eu ajo de forma diferente e isso incomoda as pessoas porque eu ajo cristamente e aí eu sou tratado, guardadas as devidas proporções, como eram tratados os cristãos da primeira hora, após a morte do corpo do Cristo, aí sim é algo de eu me rejubilar, de ficar contente. Mas pera lá, eu ajo tão cristamente que estou sofrendo as mesmas perseguições que sofriam os cristãos da primeira, os cristãos da primeira hora. Aí é um motivo de júbilo realmente, poxa vida, que honra, né? Tá passando por isso. Agora, eu sou espírita, então eu vou mudar de centro, vou no centro em outra cidade porque eu quero evitar que alguém olhe para mim como espírita. Você é um idiota. Você não se rejubile de estar sofrendo perseguições do tipo, eu tenho uma empresa, então as pessoas não vão comprar de mim se souberem que eu sou espírita, eu sou famosinho na cidade, ou sou importante na cidade, então eu não posso mostrar que eu sou espírita, porque senão vai ser complicado para mim diante da sociedade. Você é um hipócrita, você é um idiota. Não é esse tipo de perseguição a que Jesus se refere. Se refere ao exemplo de espírita ou de cristão, que é a mesma coisa, e isso gerar uma série de situações controversas por essa situação. Aí devemos sim, efetivamente, nos rejubilar que estamos tendo a oportunidade de ser como eram os cristãos da primeira hora. E isso não é privilégio, é trabalho de evolução, trabalho individual. Na prece, efetivamente, para os inimigos do Espiritismo, Kardec selecionou esse compêndio aqui. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu o exemplo orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo também nós te dizemos: perdoai-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos força, aqui é importante, dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé
e a nossa humildade seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, de revidar, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua santa vontade. Aqui, perceberam que na prece, ao fazer a prece, eu estou dizendo exatamente aquilo que eu comentava há pouco. Há injúrias, há escárnio, há problema, tudo bem, há. Porque eu estou me comportando como cristão e não porque estou colocando uma importância de ser espírita. Percebeu a diferença? Eu sou cristão. Ou eu sou espírita, é a mesma coisa, porque é a religião mais cristã que existe atualmente. Eu sou espírita, eu sou cristão. Ajo como cristão, e tudo que vier de represália contra mim, eu não revido. Como Jesus, entendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua situação, cada um vai chegar à evolução de libertar-se da ignorância e, conhecendo essa verdade, não julgar o outro pela sua religião. Não é? Vai chegar esse dia para ele. Como muito provavelmente, se nós verdadeiramente formos cristãos, como já chegou para nós, que a gente respeita as pessoas, a crença e o credo de cada um, não é? Esse é o ponto. Ah, Fábio, mas é muito difícil. Que seja difícil. Mas evitemos as represálias, evitemos toda ideia de revidar, de nos justificar, de explicar, de ficar indignado, porque falam mal do Espiritismo, estão falando mal do Espiritismo. O Espiritismo não é obra minha, é de Jesus. Ele está atento. Se eu cumprir os meus preceitos e fizer direitinho, vivendo o dia de hoje da melhor forma que eu posso, o amanhã, o que vai acontecer com a doutrina espírita lá na frente, tem gente muito mais importante que eu e muito mais capaz do que eu para manter vivo. Cabe a mim manter. Ah, Fábio, eu sou espírita, eu vivencio o espiritismo, eu e meu cachorro. Um exemplo. Mais ninguém. Tem muito desencarnado que está vendo, que está acompanhando, e principalmente aqueles que poderiam ser seus obsessores, estão vendo que aquela pessoa que fez o mal para eles, que resultou em eles serem obsessores, já não existe mais, já fez a sua transformação moral. Que esse é um ponto extremamente importante. Perguntaram a Chico Xavier como eu me livro dos obsessores. E o Chico respondeu, evangelizando-o. E como que eu evangelizo o obsessor? Evangelizando-se. Porque aí o espírito vai ver que eu não sou mais aquela pessoa, nem tenho condições e nem sou capaz de cometer as atrocidades que cometi contra ele no passado. Que ele não deve viver desse passado, que ele deve viver o seu presente e sair dessa situação que ele se encontra, porque o futuro depende da ação de hoje. O passado eu já fiz, não tem como mudar mais. O presente é quando eu estou fazendo, tá aqui agora, eu estou fazendo agora, estou criando agora o que vai acontecer no futuro. A melhor forma de eu não ser ansioso para o futuro é fazer certo agora, porque fatalmente meu futuro vai ser bom. Não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Não é? Mas também não é. Perceberam? A onomatopeia. Seria mais ou menos isso. Vamos lá. Aqui está a minha água. Os mentores, evidentemente, já frutificaram. Agora a gente vai fazer a prece final, solicitando então que o nosso magnetismo possa também ser colocado na água e ela ser
remédio salutar, um poderoso revigorante para o perispírito e para o corpo de quem a gente gostaria que recebesse. Durante a prece a gente vai falar isso. Precisa estampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela insistência, pela tolerância, pelo acréscimo de misericórdia, Senhor Jesus, que o Senhor tem para conosco, por não nos abandonar, por não desistir de nós, por entendermos a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, a nossa pequenez. Já passou por isso, né, Mestre? O Senhor já sabe exatamente o que cada um de nós passou, porque efetivamente, embora não existam mais os mundos onde o Senhor evoluiu, né, da criação como espírito até o espírito perfeito, embora não existam mais, para nós podermos fazer Jesus veio de lá e tal. Mas sabemos que o Senhor passou por todo esse espaço, por todas essas provas, por todas essas expiações, por toda a regeneração, enfim. O Senhor sabe o que cada um de nós está passando, como vencer principalmente, como sair dessa situação e o caminho das pedras que o Senhor tem tentado nos trazer desde quando mandou Moisés, tem tentado nos trazer quando veio fisicamente encarnar conosco, que o Senhor tem tentado passar para nós agora na terceira revelação com o Espiritismo. Por isso, muito obrigado, Mestre, de coração, porque interpretamos que é um verdadeiro acréscimo de misericórdia. E essa coisa do Senhor não desistir da gente, né? De estar sempre ali, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que a gente consiga sair desse lamaçal da ignorância, para nos limparmos com a verdade e enxergarmos o mundo verdadeiramente como ele é. Dessa forma, então, Mestre, só podemos agradecer ao Senhor de coração. No pedido, nós gostaríamos que o Senhor utilizasse o nosso magnetismo animal para finalizar a fluidificação da água, para que ela tivesse esse efeito salutar na vida das pessoas que cada um de nós agora fala com o Senhor em pensamento. Sabedores então, Senhor Jesus, do seu acréscimo de misericórdia presente o tempo todo na nossa vida, com o coração cheio de gratidão por isso, encerramos o nosso Evangelho no Lar com um muito obrigado e com assim seja. Beijo para você que fica, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.